estamos aqui ao vivo, diretamente da ADM, Nutricultural, e gostaria de chamar aqui agora Sandro Mendonça, engenheiro eletricista, empresário do setor de alimentos naturais e presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Mato Grosso do Sul, o CIAMES, sendo o mentor do nosso evento. Por favor, Sandro, representando o nosso presidente Sérgio Longen. Bom Sandro, dia, César. Bom dia. E só aqui, Sandro, esclarecer para quem está nos assistindo que nós temos um aplicativo próprio, pedir para o pessoal da produção voltar aí um pouquinho na apresentação anterior, que existe a possibilidade de interação. Na verdade, esse evento ele é pautado em diálogos, e nós temos aí essa possibilidade de diálogo e há uma interação com quem nos assiste ao vivo. E também aos presentes, nós vamos abrir a oportunidade para nós dialogarmos ao vivo. Os microfones estarão abertos aqui no momento do nosso debate, mas quem dos presentes tiver instalado o aplicativo próprio do programa, para nós é importante esse registro, porque é com base nessa interação que nós vamos construir o painel que será apresentado na próxima semana, que é a costura final desses 7 encontros dos temas específicos, onde nós vamos apresentar os direcionadores estratégicos para o desenvolvimento industrial do Estado, Sandro, a partir da inovação e das novas tecnologias. Mas agora eu passo a palavra para você, para fazer as suas considerações a respeito do projeto Diálogos de Inovação, em nome da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Jéssica. Bom dia a todos os presentes, aos que vieram, se dispuseram nessa manhã gostosa, né, de vir aqui junto à ADM, agradecer em nome do nosso presidente, ao nosso anfitrião, Wesley, que não é batista. Muito obrigado pelo ceder o espaço, pela gente que está aqui. Obrigado ao pessoal que está fazendo todo o suporte, que fez esse grande esforço, né, de construir esse espaço aqui para a gente fazer esse projeto. E esse projeto de Diálogo e Inovação, a gente vem acompanhando, tem sido bem sucedido. Nós temos também agradecer ao pessoal que está na internet nos assistindo, né, a diretoria, os colegas que estão aqui, mais uma vez, e desejar a todos o bom proveito, né, assim como foram feitos os outros. Eu acredito que a gente tem somado nesses temas bem relevantes para a indústria e para o Estado. Muito obrigado e que a gente tenha um bom evento. Obrigado, Sandro. Obrigado pela contribuição e participação aí nesses encontros. Fica aqui comigo, Fica aqui. Só mais um pouquinho. E lembrando que na interação, né, nós vamos procurar promover a resposta a todas as perguntas que vierem das redes sociais e assim como no momento do debate, também responder a todas as perguntas, mas se porventura não houver tempo disponível para respondermos todo durante o encontro, porque é um evento curto, né, um evento que a gente quer discutir com profundidade, mas num tempo possível, que é em torno de 1h, 1h10, 1h20, no máximo de duração, mas aquilo que não for possível ser respondido, a nossa equipe estará empenhada para dar o atendimento, a resposta a todas as questões ao longo dessa semana, que é até o fechamento do nosso painel na próxima semana. Ainda em tempo, eu queria agradecer também, que eu esqueci o nosso palestrante que vem aqui O contribuir. Aristides, já vamos chamá-lo aqui. Para o diálogo. Exatamente, já vamos cumprimentá-lo aqui. Então, na sequência, vou convidar aqui o Wesley Reis, engenheiro mecânico, por favor, Wesley, formado pela Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Obrigado, Wesley. Possui MBA em Gestão de Negócios pela FGV. É um dos líderes da multinacional do agronegócio ADM desde 2002. Atualmente é o diretor de operações para as unidades industriais na América do Sul. Atuou também na área de operações de originação e de portos, também na América do Sul. Wesley, lhe passo a palavra agora para suas considerações como anfitrião e já de antemão também agradecer essa disponibilidade e a possibilidade de contribuir com esse projeto, que é dialogar sobre a inovação, contribuindo para o desenvolvimento industrial do Estado. Por favor, Wesley. Ok, muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria de fazer alguns lembretes para todos. Em caso de emergência, a nossa saída será feita pela direita, pelo portão aqui, e há um ponto de encontro externo.
mas caso haja essa necessidade, vocês serão orientados pelos profissionais da ADM. Esse é um local em que é proibido fumar, e também solicitamos que não sejam tiradas fotos desse ambiente, atendendo à política de comunicação da ADM. Mas, Gessner, na verdade, a ADM é que gostaria de agradecer de ter sido convidada a sediar esse evento. Nós nos sentimos muito orgulhosos por sediarmos esse evento. Então, em nome da ADM, eu gostaria de agradecer ao Gessner, que representa o FIEMS e o Senai, também ao Sandro, que é o mentor do projeto, e ao nosso palestrante Aristides. Muito obrigado por nos convidar a fazer parte desse evento. A ADM ela está presente no Mato Grosso do Sul há mais de 20 anos, praticamente coincide com a chegada da companhia na América do Sul, e o Mato Grosso do Sul sempre foi um estado de muita relevância para a companhia. A ADM tem feito muitos investimentos no estado ao longo desses 20 anos, e agora está em construção uma planta de produção de proteína vegetal que traz um valor agregado muito alto, e há muita tecnologia investida. São tecnologias de ponta. Isso mostra o comprometimento da ADM com o tema e também com o estado do Mato Grosso do Sul. Gostaria então de desejar a todos vocês, agradecer a presença de vocês nesse diálogo e desejar que todos vocês tenham um ótimo evento e que seja muito produtivo para todos. Obrigado, Wesley. Então, aqui reforçando o agradecimento por essa disponibilidade da ADM. Interessante as orientações que você passou do início, porque eu acho que reforça para quem está nos assistindo online que nós estamos num ambiente industrial. Então, um ambiente industrial, existem as questões de segurança, e muito bem lembrado, e obrigado, Wesley, porque reforça, principalmente para além dos que estão presentes, que quem nos assiste, que nós estamos num ambiente industrial. E que para nós é uma grande satisfação, porque a indústria é a nossa casa. Tá? Obrigado, Wesley. Obrigado. Bom, quero lembrar aos presentes que irei nominá-los a todos que se dispuseram a contribuir aqui conosco nesse diálogo, momentos antes do debate. Aí irei nominá-los a todos, como também uma forma de deixá-los à vontade de contribuir no debate com a palavra aberta. Tá ok? Bom, nesse momento, doutor Aristides, por favor. Aristides Monteiro Neto, possui doutorado em Economia Aplicada pela Unicamp, foi secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco, de 2007 a 2009, especialista em desenvolvimento econômico, economia regional e políticas públicas, autor do livro Governos Estaduais no Federalismo Brasileiro, Capacidades e Limitações Governamentais em Debate, e atualmente também exerce a função de coordenador de estudos regionais no IPEA. Isso mesmo. Doutor Aristides, lembrando, o nosso debate ele tem como foco a opinião do empresariado, do setor produtivo, isento das questões que possam interferir, por exemplo, do setor governamental. Então, assim, não estranhe que não seja o nosso foco, o debate, ou temos presente aqui pessoas que representam o governo, porque o nosso interesse maior é a opinião do empresariado, é a opinião do setor produtivo, e para que depois nós consigamos levar esse painel de uma forma genuinamente do setor produtivo para as instâncias a quem de direito e que possam utilizar isso da forma estratégica e que possam contribuir para o nosso desenvolvimento, tá certo? Mas lhe passo a palavra agora para suas considerações a respeito do evento e, na sequência, nós teremos a sua palestra. Por favor, doutor Aristides. Bom dia a todos. Eu me sinto honrado pelo convite. É a segunda vez que eu venho aqui ao Mato Grosso. Não venho, portanto, do Sul. Se você não falar do Sul, vai ter problema então, aqui, viu? É a segunda vez apenas que eu venho ao Mato Grosso do Sul. E preciso vir mais vezes. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a Gessner, aqui o diretor regional do Senai, que me acolheu. Sandro Mendonça, também do sistema FIEMS. E o nosso anfitrião nesta fábrica, o Wesley Reis,
muito obrigado por uma belíssima experiência de trazer um debate para dentro da fábrica. Não é sempre que isso acontece e a maioria das pessoas nem mesmo conhecem a fábrica, né? Eu acho interessante isso. Estou muito feliz e quero aqui, ao longo dos próximos minutos, poder contribuir com algumas visões e algumas percepções que eu tenho estudado e analisado e trabalhado também em governo e trazer para vocês aqui no Mato Grosso do Sul. Tá certo, doutor Alicis. Bom, lembrando que agora o senhor tem 20 minutos para a sua palestra, nós seguiremos o debate. Vou convidar o nosso mentor, nosso anfitrião, para me acompanhar e assistiremos então a sua palestra agora. Tá obrigado. Certo? É com o senhor, doutor Alicis. Fica à vontade. Muito obrigado a todos. Agradeço também você, participante que está nas mídias sociais, que está nos ouvindo, e espero que a gente tenha uns próximos minutos de bom debate e que mandem perguntas para a gente tentar aqui aquecer a nossa conversa. Bom, inicialmente, então, eu queria pedir já que colocassem o material na tela. Eu trouxe algumas informações, eu vou tentar ser sucinto, para não ser demais acadêmico, e, obviamente, essa conversa, ela parte de um outro lugar, que é da minha experiência. Eu não sou empresário e eu não trabalho em empresa privada, né? Então, eu trago aqui um olhar a partir de governo e de uma pessoa que já esteve à frente de um plano de governo, tive numa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, pensando isso de uma forma diferente, num estado diferente, como Pernambuco, e também a partir de um outro lugar, que é da pesquisa, como pesquisador do Instituto em Brasília. O meu olhar, que eu quero compartilhar com vocês, tem a ver com estratégias, né? As estratégias, não exatamente estratégias de uma empresa individual, mas a estratégia de um arranjo produtivo, de um tecido produtivo que existe no Estado, né? Como é que isso acontece, né? Essa discussão, eu creio que é bastante importante nesse momento, né? Porque, primeiro, saímos de um momento de bonança da economia brasileira, né? Que vinha desde 2005, por aí, e que ficou para trás nos últimos 2 anos, né? Ela afeta regiões do país de modo distinto, né? Algumas mais fortes, outras menos fortes. E, portanto, é um momento de repensar o que foi feito, né? O que é que esse momento dos últimos 10 anos foi benéfico para a economia, altas taxas de crescimento, investimentos, etc. E aí, bom, temos que repensar, temos que olhar para o futuro. O que é que vai ser agora? Como é que se vai construir uma nova trajetória de desenvolvimento para a economia brasileira e o que é que isso tem a ver com as regiões, as distintas regiões do Brasil. Então, o que eu trago aqui é uma reflexão que tem a ver com o que eu chamo de mudança estrutural, né? Que exige uma capacidade de formulação, de diagnóstico e de estratégia, em geral pensadas por governos nacionais, ou governos estaduais, ou governos locais, mas isso só pode ocorrer, obviamente, em completa interação com os sistemas produtivos, com a sociedade, com as universidades. Cada vez mais, os debates sobre desenvolvimento local e desenvolvimento regional, eles apontam que ficou no passado a ideia apenas de apoio individualizado à empresa. Cada vez mais se pensa num tecido produtivo mais amplo para o desenvolvimento de um país, de uma região ou de uma localidade. Então, nós precisamos mudar a nossa capacidade de compreensão e de enfoque.
mudança estrutural. Mudança estrutural porque nós precisamos pensar em escala, né? Do mesmo jeito que vocês pensam em escala produtiva, tamanho da empresa, nós precisamos pensar para o desenvolvimento local na escala de um arranjo produtivo. Então, é um pouco disso que eu venho insistir. E, ao lado disso, né, o que fazer, como fazer, né? Que capacidades construir, né? Do ponto de vista da empresa, vocês organizam, se ela não tem recursos, onde tomar recursos, pedir a matriz, ou tomar empréstimo, ou fazer uma fusão, abrir ações no mercado. E do ponto de vista de um sistema regional produtivo, como é que isso ocorre? Do ponto de vista de um governo, de uma estratégia estadual, como é que isso ocorre, né? Como é que capacidades podem ser construídas para alimentar o tecido produtivo local? Então, eu quero insistir, por favor, a próxima, eu quero insistir nisso, nessa ideia de mudança estrutural e de capacidades, né? E quero insistir na ideia de que mudança é uma ampliação e diversificação de atividades produtivas em direção àquelas de maior produtividade. Então, para quem está no ramo, para quem está na academia e quem estuda, a ideia de desenvolvimento econômico, de aumento de riqueza de uma comunidade local, ela está baseada nisso, no aumento de produtividade, tá certo? Esse, sem dúvida, é um desafio que está posto para o Brasil hoje. Eu quero mostrar, eu trago alguns dados de como a produtividade, por exemplo, do setor industrial brasileiro não cresceu, ou cresceu pouco nos últimos anos. Isso não significa dizer que aqui no Mato Grosso do Sul ou no Centro-Oeste isso tenha ocorrido. Em regiões distintas, as performances foram distintas, mas essa é a nossa grande meta a ser perseguida, né? Aumento de produtividade geral. Identificação, obviamente, da base econômica que você quer trabalhar, né? Perfeitamente. Então, eu quero, próximo, por favor, eu quero insistir que aumento da riqueza local, das estratégias que podem ser definidas por um governo, por uma determinada coletividade, que pode ser levada pelo grande setor empresarial a governos, deve ser uma estratégia não apenas de transição sucessiva de setores. Nós somos agrícola, vamos passar para ser industrial e vamos passar para ser terciários. Não é assim que o desenvolvimento ocorre. O desenvolvimento é simultâneo, tá certo? Em vários campos da economia. Contudo, é a indústria que constitui elemento dinâmico. Então, é preciso ter uma estratégia ampla, aberta, mas é na indústria que o foco tem que acontecer. Então, as estratégias têm que estar devidamente calibradas para constituir isso como um elemento do longo prazo. Bom, eu quero trazer para vocês alguns elementos do que eu estou chamando de mudança estrutural. Quero analisar, dentro da indústria, esses dois que são os mais representativos: a indústria de transformação, a indústria extrativa, né, que tem a ver muito com o tecido produtivo aqui no Mato Grosso do Sul. Por favor. E eu quero mostrar rapidamente, próximo, eu quero mostrar, podemos ir adiante, podemos ir mais adiante, mais um adiante. Eu queria que vocês retivessem rapidamente essa tipologia. Ela ajuda a gente a refletir o seguinte: nós temos na nossa estrutura produtiva vários exemplos de ramos produtivos, e a gente pode colocar, para simplificar a análise, dentro de grupos de indústria, né? Veja, o primeiro grupo, que eu estou chamando de uma taxonomia que tem a ver com o fator de competitividade,
numa região como essa aqui, o fator de competitividade é a terra, são os recursos naturais disponíveis, tá certo? Numa estratégia da indústria, do desenvolvimento industrial, uma sociedade muito complexa, ela se baseia nisso, e se você quisesse diversificar a economia, você caminharia em direção aos setores até aqueles baseados em ciência, tá certo? Então, os setores baseados em ciências, eles seriam, razoavelmente, aqueles que não dependem exclusivamente da matéria-prima, né? Os que dependem da matéria-prima, e eles estão classificados assim, porque quando um determinado recurso se exaure, aí a indústria acaba, né? Petróleo, por exemplo, um mineral, ferro, etc., né? Então, se acabou, usou a água de um determinado manancial e acabou. Usou durante 100 anos, acabou a água, não vai haver mais produção de soja, não vai haver mais produção de qualquer outra coisa, de morango, o que quer que seja. Então, acabou. As sociedades tentam escapar, as economias tentam escapar, produzindo coisas que têm a ver com a ciência, com o cérebro, e que se distanciam portanto, da dependência de recursos naturais. Então, se nós fizermos uma rearrumação da estrutura produtiva brasileira a partir disso, o que é que nós encontraremos, né? Por favor, o próximo. Primeiro, só para dizer a vocês que nós estamos, no momento que vocês pensam em novas oportunidades para a indústria, uma marca do período recente é a desindustrialização na economia brasileira, né? Então, isso, ela paira sobre vocês, né? Não necessariamente ela é o problema mais grave aqui. Aqui vocês estão passando por processos de industrialização. Mas a economia brasileira, como um todo, sim. O que significa que isso tem impactos sobre vocês. Se a economia brasileira, como um todo, tivesse mais avançada e crescendo mais, possivelmente o nível de demanda sobre a atividade produtiva de vocês seria maior do que ela é hoje, né? Ela é grande, está ótima, está bem. Então, paira sobre vocês esse processo, paira sobre todos nós, e é algo que nós precisamos, um governo nacional precisa cuidar, precisa estar atento, tá certo? Não é verdade que isso não chegaria aqui, né? Chega indiretamente a cada região. Por favor, passa adiante. E aqui uns dados, eu queria que vocês apenas se ativessem aqui rapidamente. Veja, a participação da indústria de transformação no conjunto da indústria brasileira vem caindo, é isso que nós chamamos de processos de desindustrialização, vem caindo aceleradamente, tá certo? O seu tamanho, né? Vamos adiante, o próximo. E aqui, aí eu quero mostrar, olha, é o seguinte, a indústria de transformação, em 2 períodos, veja só, quem é que está perdendo indústria de transformação? O São Paulo e o Sudeste. Mas tem algumas regiões que ganharam, né, posição ao longo do período, né, a diferença entre os 2 anos. O último ano que eu tenho, o primeiro da série, entre elas, o Centro-Oeste ganhou participação na atividade de transformação nacional. Então, isso aqui é um elemento auspicioso, né? No meio desse processo que está acontecendo, a região conseguiu avançar. Outras avançaram menos, tá certo? O Nordeste avançou um pouco, e a região Norte quase nada, tá certo? Mas se destacaram Paraná, Santa Catarina, né? E aqui se destacou Goiás, tá certo? O próximo, por favor. Eu queria ir mais adiante, eu queria mostrar um gráfico, por favor, mas é isso aqui. Eu acho que isso reflete o quadro mais geral que eu queria dizer. A indústria é um gráfico que mostra a produtividade da economia brasileira, né? O que é que modificou-se nos últimos anos? Modificou a indústria extrativa. Isso aqui é petróleo e é minério,
tá certo? A indústria extrativa tem um percentual pequeno do conjunto da indústria. Não chega a 9% nos últimos anos. Quem conta mesmo é a indústria de transformação. E essa estagnou, tá certo? A indústria de transformação é a indústria de alimentos, é a indústria de automóveis, é a indústria de televisores, etc., etc. Essa, a produtividade estagnou, né? Isso é aparentemente um dilema da economia brasileira, porque, primeiro, já faz muito tempo que nós estamos com a economia aberta para o resto do mundo, né? Desde os anos 90, com a abertura dos governos de Fernando Henrique, né? Então, o nível de importação aumentou, o nível de importação de maquinário aumentou, os bancos públicos, o BNDES, foi colocado à disposição das estratégias dos governos na época e dos governos posteriores para essa tarefa, para financiar maquinário, para financiar a modernização da indústria brasileira. E o que é que aconteceu, né? Então, esse é um quadro que nós estamos nos defrontando, é uma situação bastante difícil, porque a indústria sempre foi o motor da vida brasileira, da economia brasileira, e ele deixou de ser, né? Ele gera poucos links. Todo o crescimento que aconteceu aqui no petróleo e nos minérios de ferro não se distribuíram para o restante da economia, tá certo? Hoje em dia, com a abertura, que parecia ser uma saída para o aumento da produtividade, a abertura levou a uma maior compra de insumos e de equipamentos fora, e várias indústrias de bens de equipamentos foram fechadas, né? Então, nós ganhamos em algumas coisas e perdemos tecido produtivo. É desse modo que nós devemos encarar, tá certo? Então, nós estamos no meio, cada um de vocês vai pensar a sua estratégia no meio de um panorama difícil, né, em que os instrumentos, as decisões pessoais, as decisões de fábrica, elas têm impacto sobre o conjunto da economia, né? Por favor, vamos adiante. Num plano mais geral, as regiões que têm o melhor tecido produtivo são essas aqui, Sul e Sudeste, que têm as fábricas de maior valor adicionado, que estão melhor capitaneadas dentro do cenário industrial brasileiro, e as demais, né, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, estão com indústrias de menor valor adicionado. Eu não vou me deter muito aqui, e esse, portanto, ao caracterizar esse cenário, é daqui que nós precisamos pensar o futuro do Centro-Oeste, o futuro do Mato Grosso do Sul, quer dizer, para onde nós vamos, né? Tá bom, teve bom nos últimos anos, precisamos aproveitar o momento de bonança e criar oportunidades, tornar a economia do Estado, a economia da região mais complexa, fazer esforços de aumentar o número de setores dentro da região, setores que ainda não existem, precisam ser trazidos, né? Próximo, por favor. Vamos adiante, eu não vou apenas aqui, eu queria dizer o seguinte: tem coisas boas acontecendo. Quando eu olho para o grupo de indústrias intensivas em trabalho, né, couro, tecidos, alimentos, vestuário, e várias delas, o Estado teve uma performance muito positiva, tá certo? Pensando no ano lá de 96, que tinha uma fração muito grande da atividade no Brasil, 0,1%. Vocês já chegaram a 1%. Parece pouco, mas assim, olha, são 10 vezes, tá certo? Então, assim, tem esforço, vocês estão... esse momento de boom que vocês viveram tem sido razoável, mas é momento de se perguntar se não podia ser mais, né? Porque ele é uma fração de ganho de um conjunto que está relativamente estagnado, né? Vocês avançaram quando o Brasil não avançou muito. Então, né? Então vamos lá, vamos adiante. Eu quero passar, por favor, pode ir. Eu quero pensar como
reunir o próximo, como reunir elementos para construir as estratégias. Vamos lá. Próximo. Capacidades. Né? Aqui, esse é o motivo pelo qual eu fui chamado aqui por uma série de estudos a partir da que estratégias governos realizam. Então, tem estudos sobre Pernambuco, próximo, estudos sobre Goiás e estudos recentes sobre estratégias intergovernamentais. Vamos passar. E aqui eu quero dizer o seguinte. Bom, uma estratégia dentro de um governo estadual ou para, supostamente, uma federação de indústrias do governo do estado do Mato Grosso do Sul deveria se endereçar. Nós precisamos conversar com os secretários de Indústria e Comércio, ou o secretário de Finanças, ou até mesmo com o governador, e pensar em estratégias, pensar em o que é que nós vamos fazer, tá certo? O que é que um governo estadual tem à sua disposição? Né? Tem uma série de capacidades. Né? De um lado, eu chamo capacidades que são econômico-fiscais, são as receitas tributárias, são, né, a sua capacidade de gasto e tal, mas não é apenas isso, a sua capacidade de execução, de organizar estratégias. Essa talvez seja a mais importante, porque uma boa capacidade, ou um bom conjunto de capacidades político-institucionais, elas angariam recursos fora, que estão fora do Estado, né, ou de uma determinada localidade, da prefeitura de Campo Grande, que quer que seja. Então, o que eu quero ressaltar é que mais importante do que isso aqui é essa capacidade, essa criatividade para organizar meios para a construção da estratégia. Né? Então, é nisso que eu tenho me dedicado, tenho feito comparações entre governos estaduais, como é que eles constroem suas estratégias, como é que eles organizam tecidos produtivos novos, tá certo? E eu queria falar rapidamente para você, o próximo, por favor. Mais adiante, eu não quero me dedicar. Volta um, por favor, volta um. O que eu queria, veja, em geral, está à disposição da sociedade brasileira um conjunto grande de instrumentos, nem sempre vistos em sua totalidade. Né? E eu me refiro aqui, tá certo? Para a política produtiva, nós temos Banco do Nordeste, nós temos os bancos regionais. Aqui não tem banco regional, quem opera como banco regional é o Banco do Brasil. Ele opera a política de crédito agrícola, mas ele opera a política do Fundo Constitucional. Né? Que lá nas outras regiões, os bancos regionais é que o fazem. A política habitacional é uma delas que pode ser mobilizada, né, e vários. Então, é disso que eu gostaria de que cada um retivesse, pensasse. São elementos que, em geral, eles são utilizados por cada produtor individual, por cada empresa. Eu estou precisando de recurso para o financiamento da minha... E ele está certo, ninguém vai fazer por ele. O que eu estou querendo alertar é um papel de uma estratégia estadual ou de uma estratégia de desenvolvimento local, pensar diante do empresário, ou já chegar para ele com uma solução de um arranjo produtivo. Então, todos esses elementos à disposição da sociedade brasileira, pelos governos, eles estão ainda trabalhando de forma atomizada. Eles apenas se predispõem a emprestar, a investir no empresário individual quando ele procura o gerente do banco ou o diretor do banco. Né? Em geral, você não tem uma conversa afiada numa estratégia de um governo que leva para o banco a ideia de um arranjo produtivo. Nós precisamos criar um arranjo produtivo novo, que ainda não existe no Mato Grosso do Sul. Ele, aparentemente, se mostra promissor, eu não sei qual é, vocês sabem, e nós
Em vez de apostar numa empresa, nós vamos apostar no arranjo produtivo. Então, nós vamos com uma estratégia para o BNDES. Isso está sendo pouco feito. Tá certo? Está sendo pouco feito aqui, está sendo pouco feito no Nordeste, está sendo pouco feito na região Norte. Então, nós não estamos conseguindo maximizar os recursos existentes. Tá certo? Esse é um elemento. E eu tenho visto isso nos estudos que eu tenho feito, não em Pernambuco, em Goiás, estudo que estamos fazendo para o Ceará e em alguns outros lugares onde eu entrevisto, onde eu vou. Tá certo? Então, muito bem. Enquanto nós estávamos num momento muito favorável, que todos esses bancos tinham muito dinheiro, o BNDES, por exemplo, já não tem mais. Nós já sabemos que foram reduzidos os recursos à disposição do BNDES. Então, é cada vez melhor, é cada vez mais importante que as estratégias sejam refinadas. Tá certo? Então, isso serve para cada um de vocês. Serve tanto individualmente como numa estratégia de arranjo produtivo. Tá certo? A Federação das Indústrias vai pensar em tecidos produtivos novos, em apostas em inovação setorial, e é neste sentido que a minha discussão ela é colocada. Ela não é a inovação do produto ou do processo, é a inovação da estratégia, tá certo? E, portanto, de condicionamento dos atores. Por favor, eu quero rapidamente, mais adiante, eu quero... volta, por favor. Aqui. Veja só. Aqui eu reuni, portanto, os dados para o Mato Grosso do Sul, dos fundos constitucionais, do BNDES, e coloquei junto a capacidade de investimento do governo estadual. Né? Supondo que esses sejam recursos que possam ser elementos de uma estratégia de um determinado governo, de uma secretaria de indústria e comércio. Tá certo? Nós teríamos isso aqui de investimento. Isso aqui é muito pouco, isso modifica pouco numa estrutura produtiva como a do Estado. Tá certo? Veja, embora seja relevante em termos de PIB, né, mas 3 bilhões, 5 bilhões é muito pouco. Tá certo? É por isso que nós precisamos usar melhor as estratégias existentes. Obviamente que está faltando aqui o investimento privado, o investimento das firmas. Não é isso. Isso aqui serve como um indutor, um sinalizador do investimento da firma. Se um governo local tem uma estratégia sobre um arranjo produtivo, sobre um setor, e ele aposta com recursos que vão ser aplicados, o empresariado coloca a sua parcela. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que esses recursos são relevantes e eles ainda estão sendo utilizados de forma muito atomizada, muito frágil. Tá certo? O próximo, por favor. Aqui é uma comparação para vocês apenas se colocarem. Aqui é Pernambuco e Goiás. Aqui tem uma coisa muito interessante. A economia, o PIB de Goiás e de Pernambuco são praticamente idênticos, com uma leve margem maior para Goiás. Goiás tem uma população aproximadamente 45% da de Pernambuco. Então, o PIB por habitante em Pernambuco é muito inferior, é muito menor. Tá certo? Uma economia que tem semiárido, que tem problema de seca, etc. Quer dizer, tem outra estrutura de sustentabilidade de recursos hídricos e naturais. No entanto, aí veja só, nos anos mais recentes, veja, fontes de financiamento estaduais e as fontes públicas foram melhor utilizadas pelo governo de Pernambuco. Elas se equipararam ao que estava acontecendo em Goiás. Nos anos iniciais eram menores, ficavam atrás, e a partir de 2000, essa série eu não trouxe porque ficaria muito poluído, mas o governo local, com estratégias, passou a captar mais recursos. Né? Isso tem a ver com
um setor novo de petróleo e gás lá no estado, né? Conseguiram levar uma automobilística, a Fiat, a Jeep, que está por lá. Então, o governo local foi capaz de mudar a curva de investimentos capturados de bancos públicos, porque tinha projetos, porque soube arregimentar arranjos produtivos. Esses números não são só números, eles representam uma estratégia por trás. É disso que eu queria lembrar e dizer a cada um de vocês. E, mais do que isso, o investimento público, o dinheiro público estadual, aquilo que o governo do estado reserva a cada momento, aumentou, tá certo? A curva é muito, né, superou a de Goiás, tá certo? Nos anos recentes, ele continua investindo algo como entre 1,5 bilhão e 2 bilhões a cada ano, e o investimento em Goiás caiu, o investimento estadual, tá certo? Investimento, isso aqui significa recursos, dinheiro para o empresariado local. Né? É um investimento que está sendo realizado lá dentro. Quanto maior o Estado consegue organizar seu investimento, melhor. Esse é o recado que eu queria trazer. Um Estado que, em adição a esse, eu não trouxe para cá a experiência do Ceará. A experiência do Ceará também é uma experiência brilhante, exitosa, de organização das finanças desde os anos 80. Né? E, mais importante, as sucessivas administrações, elas se apoiam uma nas outras. Então, um governo não destrói o que o outro fez, tá certo? Então, lá tem acontecido isso. O Estado do Ceará, o governo do Ceará, a sua curva de investimento público, ela, hoje, é a terceira do Brasil, tá certo? São Paulo, que tem um investimento elevado, Minas, e depois vem o Ceará. O Ceará é um estado, 90% é semiárido, não tem água, eles estão se organizando, estão se apresentando com os maiores índices de educação do IDEB do Brasil. As escolas estão ranqueadas. Eles colocaram algo como 40 escolas do Ceará entre as 100 primeiras do Brasil. Então, tem algo que está acontecendo. Esse algo é estratégia. E o tecido produtivo está respondendo. Tá certo? Então, eu queria deixar essa mensagem para cada um de vocês. Cada um, no seu trabalho, na sua empresa, na sua firma, está pensando algo similar. Isso é importante. Mas é preciso ir mais além. É preciso aumentar a escala dessas estratégias. É preciso... vamos finalizar. Só passando, o último slide. Passando. Reflexões gerais. Tá certo? Governos, empresários e sociedade devem ser capazes de mobilizar uma visão antecipatória da mudança. É isso que eu queria dizer e, eventualmente, conversar com vocês sobre os estudos e sobre isso, como é que vocês entendem isso que eu trouxe aqui para essa discussão. Muito obrigado a todos. Aristides, obrigado pela excelente explanação. Enquanto a equipe, o staff, organiza aí à nossa frente, gostaria de iniciar com uma primeira pergunta, e eu acho que ficou bastante evidente que depende muito, e as estratégias passam pela organização dos arranjos produtivos e buscar as fontes de fomentos. Entretanto, por um Estado que tem um mercado consumidor restrito, pequeno, tem os seus custos logísticos elevados, considerando-se a distância aos centros consumidores. Então, o que dizer para o empresário industrial ou aquele que tem intenção de investir no Estado, que para além dos incentivos fiscais, o que poderia se buscar em termos de atrativo para investir na nossa terra? Veja, nós temos um país bastante populoso. É verdade que
o estado do Mato Grosso ainda não é um estado grande, com baixa população, baixa densidade, e talvez isso seja uma realidade específica local. Mas logo aqui vocês têm ao lado o maior mercado consumidor do Brasil, o maior mercado consumidor da América Latina, a economia paulista, a economia do Paraná. Eu diria que, bom, o inescapável é que vocês precisam rebaixar custos de transportes. Qual é a estratégia para isso? Como fazer isso? Como mobilizar elementos, forças para a redução desses custos? As ferrovias estão prontas? Como fazê-lo? Como é que pode entrar o governo colaborando nisso? Se é uma PPP, se pode ter o apoio do Banco Mundial. É isso, é inescapável. O fato é que esse problema, eu acho que isso é mais relevante, esse problema de vocês de transportes e de distância para o mercado consumidor, distância relativa, ele surge quando vocês se tornam uma grande produção, né? Isso tem 30 anos, basicamente, né? Então, isso é parte da solução, né? É uma pequena... são coisas da vida que vão surgindo e é parte de uma solução de um setor produtivo, de uma atividade produtiva que só cresce, que tem crescido bastante. Então, eu acho que é uma reflexão a ser feita, não tem uma fórmula pronta, mas tem que ter uma conversa com governos, né, sobre como levar isso adiante. Tá certo, obrigado. Bom, nesse momento quero convidar nosso anfitrião, Wesley, por favor, para tomar seu assento ali na frente de debate. E o mentor do nosso encontro, Sandro, por favor, também. Gostaria de registrar que nós estamos sendo acompanhados neste momento por mais de 400 pessoas. Obrigado. E com um alcance superior a 1.500 pessoas na nossa audiência, nas nossas redes sociais. E na oportunidade também registrar e agradecer a presença de todos que puderam estar presentes, contribuindo para esse nosso encontro. Tiago Moura, da BR Indústria de Tintas, de Campo Grande. Leandro Basmage, coordenador de curso, da Anhanguera Uniderp de Campo Grande. Marco Cuco, diretor da Sigo Homeopatia, Campo Grande. Lauren Taete Brasrafia, indústria também aqui de Campo Grande. Clair Ismanioto, diretor da Stametal, também indústria em Campo Grande. Marcos Paulo, supervisor comercial da Safra Sul Sementes. Cláudio Marinho, coordenador de produtos da MKSAB. Osmair Nogueira, da Safra Sul Sementes também. Camila Salles, da Anhanguera Uniderp. Heitor Neiva, Fazenda Vitória, DBJ, de Coxim. Obrigado. Breno Dutra de Queiroz, da Anhanguera Uniderp. Pedro Rocha, coordenador da Soprano, indústria também aqui em Mato Grosso do Sul. Carlos Leite, gerente de RH, ADM, América do Sul. Arnaldo Gomes, gerente comercial também da ADM. Luiz Henrique Marques, gerente industrial, nosso colega, ADM Brasil, aqui de Campo Grande. Renato Lemes, gerente regional de originação da ADM Brasil em Campo Grande. O nosso vice-presidente regional da FIEM estava presente até agora conosco, teve que atender um outro compromisso, mas também fica o nosso agradecimento. Luiz Cláudio Fornari. Antônio Blestigliari Filho, diretor da FIEM, Sindivest, também estava presente, também registrar o agradecimento, diretor da FIEMS. Nilvo Della Senta, também diretor da FIEMS, empresário do setor metalmecânico, esteve presente conosco. Nosso colega Zé Fernando do Amaral, superintendente do IEL, aqui presente, obrigado, Zé. Cláudio Alves, diretor corporativo do Sistema FIEMS, também, mais uma vez, presente aqui conosco. Ok, obrigado a todos os presentes. Tenho aqui perguntas que estão surgindo aí pelas mídias sociais, mas eu gostaria de abrir para o mentor do nosso encontro, Sandro. Alguma pergunta para o nosso especialista, para enriquecer o nosso debate? Fique à vontade.
Sim, Géder, bom dia mais uma vez. Então, doutor Aristide, você falou bastante sobre a estagnação da produtividade, né? E a minha pergunta é assim, tem alguma relação com a questão trabalhista do país, com a questão tributária? Essa mudança hoje da aprovação trabalhista, ela vai interferir nessa produtividade? Essa é a minha pergunta. Veja, eu diria que tem... A discussão de produtividade, ela tem um componente mais estrutural, que tem a ver com a capacidade das plantas, das fábricas e dos arranjos produtivos de se modernizarem e produzir a taxas muito elevadas. No Brasil, eu acredito que isso aconteceu, mas nós perdemos no meio do caminho elos de uma cadeia. Se nós temos plantas que são produtivas, não há mais elos, tá certo? Muita coisa já é produzida fora, então você só compra. Então a produtividade geral diminui, porque as indústrias, quando elas têm muitas relações entre si, a produtividade se reforça. Nós perdemos um pouco essa capacidade de reforço. Por exemplo, nós vamos construir o pré-sal, né? Nós precisamos de tubulações especiais, etc., etc. Por causa da pressa, por causa do plano de investimentos, muita coisa foi comprada fora, tá certo? Então, aquele saber fazer, aquela capacidade de fazer, de demandar tubos, demandar máquinas, equipamentos, especializações, ele não está no Brasil, está fora, né? Até os anos 90, nós tínhamos uma indústria mais integrada. Depois disso, por conta desse reposicionamento das empresas, muito se perdeu. A gente sabe disso. A indústria automobilística brasileira, ela tinha empresas de bens, de fornecedores de autopeças, que praticamente desapareceram, né? Empresas internacionais compraram e resolveram, até mesmo por estratégia global, fechar e deixar uma fábrica na Argentina, uma fábrica não sei aonde. Do ponto de vista da empresa global, isso é mais produtivo. Do ponto de vista da nação, a nação perdeu um ramo produtivo. Então, o elo de produtividade se quebrou. Isso é o estrutural. Do outro lado, sim, claro, custos trabalhistas, assim como outros, energia, por exemplo, eles também interferem, câmbio interfere na produtividade, porque ele aumenta o custo. Tá certo? Aumenta o seu custo. Se você não consegue exportar adequadamente, a sua planta não cresce, né? Então você fica naquele sofrimento do dia a dia, administrando custo, folha de pagamento, tal, e não tem uma estratégia de grandes fornecedores para fora, para vender, né? Então a sua escala tende a ser reduzida. Eu diria que no Brasil nós temos uma junção desses dois elementos, né? Até mais ou menos 2010, 2011, quando a economia crescia, isso não era um drama. Depois, quando a economia passou a arrefecer, né, aí sim, aí isso se tornou... Aí eu acho que hoje, por exemplo, a gente sabe que os custos salariais se tornaram um problema em algumas cadeias produtivas. A reforma trabalhista está tentando resolver isso. Mas os custos salariais já estavam sendo comidos pela inflação dos últimos 3 anos, né? Então, é um mix. A reforma vem atrasada, mas ela já vem, eu acho, para piorar uma situação, porque a classe trabalhadora já vinha perdendo salário. A empresa já tinha, talvez, recomposto aquelas que puderam. Nem todos os setores puderam recompor margem, mas algumas puderam. Tá certo? Obrigado. Ok, Sandro. Bom, queria passar a palavra agora para o Wesley. Alguma pergunta, alguma consideração para o nosso especialista, Wesley? Sim, primeiro, parabéns, doutor Aristides, por num tempo tão sucinto conseguir abordar um tema tão amplo, e eu acho que foi focado pontos importantes nessa discussão para o desenvolvimento das indústrias do Mato Grosso do Sul. Um ponto que me chamou muito a atenção o Mato Grosso do Sul. Ele é muito sensível, de fato, ao peso do transporte, ao peso logístico nos negócios.
E principalmente quando a gente trata de commodities, em que as margens são um pouco menores, isso tem um impacto muito maior para a composição de toda a cadeia. E quando você trouxe a questão do Ceará, geograficamente, o Ceará também está muito mais distante do centro consumidor. Que exemplo a gente pode trazer do Ceará para o desenvolvimento das indústrias locais do Mato Grosso do Sul? Tá. Veja, primeiro o tecido produtivo lá é diferente, está muito concentrado na região metropolitana de Fortaleza e, portanto, parte dessa produção ela é escoada via navios, né? Então, tem outra necessidade. Muito embora você tenha, em construção, tem todo um elemento aí de infraestrutura que é a Transnordestina, que chegaria até lá, né? Fortaleza, e vai até Recife, né? A ideia era fazer essa interligação, ela tem um caráter regional de integrar vários elementos do interior, poder não só ir a Fortaleza, mas poder se estender para a produção dos novos cerrados que estão chegando lá, o chamado Matopiba, né? No Piauí, Piauí, Bahia, e também a produção do arranjo de vitivinicultura, quer dizer, de uva e vinho, ali em Petrolina. Então, ali tem um arranjo diferente. Fortaleza usa navios, em parte a produção também é escoada via transporte rodoviário, mas por navios. No caso de vocês, é que a soja, até mesmo porque esse complexo ele se expandiu enormemente nos últimos anos, essa necessidade se tornou mais premente de desaguar essa produção nos portos, né, Paranaguá e alguns outros, que a gente vê no noticiário, as perdas ao longo do caminho, né, caminhões derrubando soja até o porto, e uma enormidade de caminhões parados nas estradas até chegar. Isso, sem dúvida, é algo que tem que ser equacionado. Eu não saberia, eu não teria exatamente o modelo para isso. Mas, como é um investimento muito grande, fatalmente ele tem que ter o governo, ou o governo federal, ou o governo estadual, como parceiro da busca de uma solução como essa, né? Que pode contar com investimentos parciais de governo, mais investimentos de bancos, talvez internacionais, interessados na produção da soja, assim como se fez nos Estados Unidos. Como é que eles montaram aquela malha ferroviária há mais de 100 anos atrás, né? E eles conseguiram, naquele momento, uma solução. Eu acho que nós precisamos encontrar. Aparentemente, o sistema financeiro está para isso, tá certo? Ele é líquido, ele tem bastante recurso, não tem o sistema financeiro brasileiro e o internacional que está no Brasil. Ele não passa por aperreios, pelo contrário, ele tem liquidez, ele tem rigidez, ele está forte. Ele deveria também ser convidado para ser parte dessa solução. Tá certo, doutora Wesley, ok? Ok. Tá certo. Bom, nessa mesma linha, mas antes disso, recebi a informação que o secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruc, nos acompanha online e também manda as congratulações por esse evento. Então, um abraço, Jaime, obrigado por estar aqui conosco, mesmo que virtualmente. Bom, nessa mesma linha, doutora Aristides, veio uma pergunta pela internet, Gustavo Lopes: por que a matéria-prima que existe em abundância em MS não é processada pela indústria local? Eu acho que é nessa linha, né? Como fomentar o processamento dessa matéria-prima e agregar valor a essa matéria-prima para exportar já de uma forma processada? Como chama a pessoa? Jaime. O Jaime. Jaime. Jaime, se você está nos assistindo, eu encaro isso como uma questão ainda temporal. Não há impedimentos para que o aumento do valor agregado venha a ocorrer, né? Eu acho que tem um sistema, tem um arranjo produtivo da soja e de processamento
dessa matéria-prima, que está em andamento, que está em consolidação aqui na economia do Mato Grosso do Sul. Se inicialmente as empresas que para aqui vieram, a sua estratégia era realizar aquilo, né? Eu acho que agora é o momento, elas já estão maduras, nós estamos aqui, nesse exato momento, numa empresa que faz isso, que aposta no Mato Grosso do Sul. Eu acho que não há impeditivos. Eventualmente, talvez o nosso colega Wesley pudesse dizer se, do ponto de vista dele como gestor de uma empresa, como empreendedor, ele encontra, que obstáculos ele encontra que a gente pudesse eventualmente discutir. Eu acho que não há muitos, diria que o governo do Estado, o empresariado local poderia desenvolver estratégias de aumento do valor agregado. E é isso que eu sinto que está sendo discutido aqui nesse conjunto de debates sobre inovação, né? Mas então eu passaria a palavra para o Wesley. Talvez ele pudesse nos dizer, a partir dessa experiência de uma empresa que já está bem resolvida aqui, por que outras não fazem? Né? Como é que você encara isso? Sim, assim? mas eu até vejo que o Estado do Mato Grosso do Sul, dentro desse segmento, tem polos que estão investindo. A gente vê Dourados investimentos com processamento, a gente vê na fronteira com São Paulo, Três Lagoas também, com vários investimentos. E a ADM, eu acho que é um ótimo exemplo de como a indústria está enxergando isso. O que eu vejo que nos últimos anos os investimentos estão muito mais voltados para produtos que agregam muito mais valor. Então, eu vejo que há um movimento nesse sentido e até complementa um pouco a minha pergunta inicial. Que quando a gente traz esses produtos, é menos sensível ao impacto do custo logístico. Sim. Dentro desse processo. Quando você agrega valor, né, você reduz a relevância do custo logístico no custo total. Sim, né? exatamente. Tá certo. O que eu diria apenas é o seguinte, em geral, nós trabalhamos com algumas percepções que se consolidam, né, na nossa mente. Talvez o conjunto da população ainda não tenha elementos o suficiente, não foi evidenciado a contento de que esse processo de aumento do valor agregado, né, esses dados que eu trouxe rapidamente aqui, que apontam para a expansão da industrialização no estado do Mato Grosso do Sul, ele está em curso, né, mas ele já acontece. Né, você está me confirmando. O que eu acho é que aí talvez seja preciso dizer isso. Isso já está em curso, isso está acontecendo. Tem um esforço que não começou hoje, que talvez já tenha 10 anos ou mais, e que cada vez se fortalece. E que vocês estão atentos a isso e estão promovendo essa trajetória. Tá certo, Aristides. Bom, quem está nos acompanhando online, temos pouco aí, menos de 10 minutos para a conclusão do nosso debate. Continue firme conosco. Quero passar aqui a palavra para os nossos presentes. Quem gostaria de fazer alguma pergunta para contribuir para o nosso debate? Temos microfone aqui, por favor. Vou pedir, por favor, se identifique para o nosso registro e faça sua pergunta. Eu sou Marco Antônio, faço parte de uma pequena indústria de farmacêutica veterinária instalada aqui em Campo Branco. Temos 15 anos, nascemos aqui no Mato Grosso do Sul mesmo. A minha pergunta seria o seguinte: que peso tem essa promessa, que até hoje tem sido uma utopia, mas que peso tem o fato de que nós, no Mato Grosso do Sul, o que ele pode esperar da saída do Pacífico, em termos de estímulo à indústria de transformação? Esquecendo um pouco esse umbigo nosso voltado para o Oceano Atlântico, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. O que é que o Mato Grosso do Sul pode esperar em termos de desenvolvimento e de indústria de transformação com essa prometida saída do Pacífico, que pelo menos a mais conhecida delas passa por aqui? Então, o que eu diria é o seguinte: eu acho que
a economia do Mato Grosso do Sul não devia esperar por esse caminho do Pacífico, ele devia construir o caminho, né? Porque, veja, a ideia por trás desse novo caminho, que exigirá grandes investimentos de infraestrutura, né, para chegar lá, para cruzar os Andes, ela é, na verdade, uma estratégia que tem a ver com a China inicialmente, mas ele pode ser visto de outro modo, com a Ásia. Né, as maiores populações do mundo estão ali na Ásia, né, hoje. Então, você tem um mercado chinês que é amplo, cresceu muito, e as taxas estão se estabilizando, mas continuará sendo um grande demandador de alimentos, de quem pode produzir, o Brasil pode, e o Mato Grosso do Sul mais ainda. Mas a Índia, a Tailândia, as Filipinas, aqueles países todos são densamente povoados, né? E não sei se estão no radar, tá certo, das empresas ou da economia do Mato Grosso do Sul, né? Então, isso ocorre, né? Eu acho que esse seria... De todo modo, eu ainda diria o seguinte, nós temos muito pouco conhecimento, eu diria que o Brasil tem uma certa preguiça ou preconceito, mas a África, em 50 anos, terá os países também com grandes populações, tá certo? Então, é lá que estratégias também precisam ser olhadas. Não esse momento é o momento da Ásia, mas a África tem populações enormes e que tem uma economia lá que está mudando, tem coisas acontecendo, tem processos de industrialização, de urbanização, e que passam a demandar, não é só Angola, não, são os outros países do outro lado, Moçambique e vários, Namíbia e tudo, né? Então, nós precisamos olhar melhor o mundo, tá certo? Eu diria que nós precisamos ter centros de inteligência mais inteligentes, tá certo? Precisamos olhar melhor, prospectar mercados, né? Quando você não prospecta, alguém faz isso para você, e aí ele controla a rota, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso, colocar, né, gente no mundo, na China, na Índia, na Ásia, mas também na África. Os chineses já se deram conta da África. Isso é bem verdade. E só complementando, né, que na verdade aqui no Estado existe uma expectativa de longa data por consolidar essa rota alternativa para escoamento da produção via Pacífico, mas temos aí uma grande barreira natural, como o doutor mesmo mencionou, que é os Andes, né? Parte dessa rota alternativa ela já está pronta, mas nós temos aí alguns gargalos de infraestrutura que precisam ser superados. Recentemente, nós havíamos tido um anúncio da China em investimentos de uma outra rota que não passaria por Mato Grosso do Sul, seria um caminho mais longo, cortando ali nosso vizinho Mato Grosso, pelo Peru, né? E, enfim, são incertezas em relação a essa rota alternativa. Precisaríamos consolidar? Eu acho que seria uma excelente alternativa, sim, mas também bem colocado de não perdermos esse olhar para a África num futuro muito próximo, né? Sim. Que a Ásia, como bem disse, é o momento, mas a África também deve ser olhada com a sua importância, estrategicamente. Dos presentes, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos, pessoal, por favor. Cláudio, por favor, Cláudio, se identifique e a sua pergunta. Cláudio Alves, eu sou o diretor corporativo do Sistema Finanças. Doutor Aristides, o que foi colocado nessa linha mesmo? Já há 10 anos ou mais, o presidente da federação, junto com todo o seu corpo, vem desenvolvendo trabalhos no sentido de trazer ferrovias para o Estado. Hoje mesmo eu estava numa reunião em São Paulo tratando disso. Foi colocado pelos presentes a questão da Agrícola Pacífico. A gente entende, e aí é que está, sempre há uma barreira. Então, qual seria a solução para que isso acontecesse? A gente tem grandes empresas que querem que isso aconteça. O frete realmente é um problema, né?
E sempre nós esbarramos em legislações, em normas, como a gente fazer essas parcerias públicos-privadas acontecerem de fato e liberarem um capital privado entrar e deixar desburocratizar esse negócio e as ferrovias chegarem. Como você vê isso? Você me pegou, né? Não tem fórmula mágica. Eu lembro que eu era muito jovem, mas eu lembro que, acho que no governo Sarney ainda, tinha um Ministério da Desburocratização, né? E a gente inventa essas coisas, né? E não desburocratiza. Então, na verdade, a gente precisa entender por que isso ocorre. Por que esses empecilhos ocorrem? E porque, aparentemente, eles não ocorrem em outros lugares, né? O jardim do vizinho é mais verde, não é isso? Então, parece que nunca nos Estados Unidos não tem problema, na França não tem problema. Eu acho que tem, tá certo? Nós temos problemas políticos, no sentido maiúsculo. A política é feita por cada um de nós. Quando vocês se reúnem na sede da federação para decidir sobre algo, é uma reunião política, é uma reunião para organizar estratégias, para negociar pontos de vista. Acho que nós não estamos muito preparados para esse tipo de coisa, para esse olhar. Quando eu citei o caso, que é um estudo que nós estamos fazendo, do Ceará, como os governos sucessivos, eles não destroem os anteriores, né? Eles vão se organizando, né? Bom, eu não saberia dizer se eles têm algo especial, têm uma mente especial, mas é uma decisão política, é um consenso, talvez até mesmo gerado pela precariedade da base de recursos naturais, que não é possível administrar perdendo recursos mais, né? Se no passado alguém fez, não é mais possível fazer isso. E aí eles organizam-se de modo tal que sucessivas administrações levam adiante, melhoram, reforçam coisas que vieram antes. Nesse sentido, as soluções vão saindo, não há mágica. Tem que ser. Por que essas coisas acontecem? Acontecem no Brasil em geral. Por que na região de maior êxito da economia brasileira dos últimos anos, que todos invejam, todas as outras regiões invejam, é onde está o crescimento, é onde as cidades estão melhorando, é onde índices de desenvolvimento humano são bons, e tudo mais. Por que essas soluções não aparecem? Então, talvez, não está faltando sentar, né, para discutir, não é só o governo, porque não é possível que filigranas jurídicas não possam ser, elas são sempre difíceis, mas é preciso mexer no sistema jurídico, tá certo? Veja, reformas são feitas o tempo inteiro, estão sendo feitas aí, estão sendo propostas lá em Brasília. Então, as sociedades precisam de reformas contínuas. Eu acho que é isso, nós precisamos realizar melhor política, tá certo? No sentido amplo, né? No sentido P maiúsculo, no sentido maduro, de uma sociedade que se senta. Nós temos um problema, vamos tentar resolver. Não é possível que a gente não consiga construir um trem, né? Uma rodovia, uma ferrovia, um porto. Não é possível. Isso são exemplos difíceis. Tem muitas outras questões que eu não quero remeter aqui, que são empecilhos, tem os elementos de corrupção e que tais, que se tornam um empecilho do término dessas obras. A gente viu como algumas são feitas para não serem terminadas, né, porque elas precisam ser administradas por determinadas pessoas, políticos, para sempre estar com percentuais, né, aqui e ali. Nós precisamos mexer nisso, nós vamos precisar mexer fundo. Mas eu acho que nós podemos fazer isso. Esse é um país extraordinário. Ele faz outras coisas, faz muita coisa quando quer. Eu acho que é isso. Eu não tenho uma fórmula mágica. Eu estou dizendo assim, nós precisamos nos devotar a isso. Nós precisamos sentar e dizer, nós temos que fazer, não é possível, né? Nós estamos perdendo dinheiro, né? E as gerações futuras estão sendo impactadas negativamente, né?
Exato. Alô. Perfeito. Isso é um elemento, um tema que eu falo sempre. Assim. Primeiro, as estratégias são de longo prazo, não tem nada em 4 anos, não se constrói em 4 anos. Um governo de 4 anos, não desmanche, por favor, não atrapalhe. Né? E comece alguma coisa que seja grande e que você vai dar um passo, e que outros deverão dar passos. Né? Então, por exemplo, um lugar que eu conheço, esse complexo, esse arranjo da uva e do vinho em Pernambuco, numa região seca, semiárida, né? Que tem água, né? Mas é seca e semiárida, ele é dos anos 60. Alguns visionários, alguns empreendedores começaram a ideia de culturas irrigadas nos anos 60. Isso está se consolidando pouco a pouco. Não veio o vinho. Primeiro veio a uva. Aí exporta a uva é ácida, tira a acidez, melhora, faz isso, faz aquilo. E aí vem o vinho. Então, isso tem 40 anos, 50 anos. Né? O Porto de Suape, a mesma coisa. O Porto de Suape é uma invenção dos anos 70, que foi sendo perseguida pelos governos. Sempre que eles podiam, colocavam um pedacinho do porto lá. Vamos construir isso aqui. Né? Até que ele ficou pronto. Né? Ele era uma estratégia para o Brasil grande, os planos nacionais de desenvolvimento. Aí veio a crise dos anos 80, mas os governos de Pernambuco foram fazendo isso. Tá certo? O governo do Ceará estão fazendo. Vocês estão fazendo, ao seu modo, coisas. É preciso ser estratégico, olhar a longo prazo e ter uma pressa programada. Né? Assim, o que está sendo construído agora não é para daqui a 2 anos, é para daqui a 15, 20. Mas nós precisamos começar logo. Exato. Né? Mas exatamente dentro da sua fala, isso para além da crise moral e política, mas eu pude perceber que nesse processo político cíclico, né, de mandatos, que é característico, né, do nosso regime democrático, muitas vezes algumas políticas públicas fundamentais, ou elas não têm a sua continuidade garantida nas trocas de mandatos. Isso pode ser uma interferência terrível em planos de desenvolvimento locais. Não? Sim, perfeitamente. Olha, eu fiz, junto com algumas equipes em alguns estados, no Rio Grande do Sul, em Sergipe, em Goiás, e em Santa Catarina, nós fizemos entrevistas junto a gestores públicos estaduais, pessoas que trabalham, que são funcionários públicos, nas secretarias de planejamento, na secretaria de fazenda. Em geral, nós entrevistamos, o perfil era o seguinte, o servidor público que já está há bastante tempo no Estado, de modo que ele percebe administrações sucessivas, ele não tem o olhar quente, ele é jovem demais e só conhece um governo. Não, pegamos alguém mais maduro para... Sobre planos estaduais de desenvolvimento, por exemplo, todo governo tem que lançar um plano, né, o seu PPA e tal. A leitura mais geral que essas pessoas disseram para a gente queria ouvir, entender as dificuldades que eles passam. E eles passam, é preciso ouvir que eles estão muito manietados pela legislação, por medo político de fazer inovação. Às vezes uma inovação ela é mal vista e ele vai ser demitido, vai perder o cargo. Né? Muito bem. Essas pessoas, elas dizem, existem planos, em geral os governos estaduais têm planos de médio e longo prazo, às vezes de 15 anos, 20 anos, 30 anos. Mas eram apenas um documento. Ele se perde no dia a dia. Tá certo? Então, nós precisamos mudar isso. Né? O documento de 20 anos, 30 anos, é óbvio que ele é apenas um delineador, um delimitador de uma trajetória, né? E que ele vai ser aperfeiçoado, vai ser mudado. Mas é preciso que ele seja perseguido. Tá certo? Ele não pode ser esquecido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. As nossas estratégias governamentais, sejam
estaduais ou até mesmo locais, de municípios, né, elas são frágeis temporalmente, tá certo? Elas não se mantêm. Então, as gestões estão muito a sabor do dia a dia, tá certo? É o hospital cheio de gente, é a maca que está faltando, é aquela confusão. E a grande estratégia não está posta, tá certo? A outra coisa, e o que é interessante, raramente nós temos nas nossas universidades, isso está surgindo nos últimos anos, a profissão, vamos chamar assim, do gestor público. Aquele que sabe gerir mesmo. Eu não posso colocar um médico para ser diretor do hospital. Ele não sabe o que é uma nota fiscal. Ele não sabe fechar balanço. Tá certo? Ele é um especialista numa área. Então, eu estou deslocando uma pessoa muito especialista para fazer, tá certo? Mas é preciso ter o administrador que cuide disso. Assim como os americanos têm obsessão pelo MBA, pela administração, né? Que as pessoas sabem gerir instituições, nós precisamos gerir instituições. Nós precisamos, o hospital, nós precisamos de um administrador público com especialização em hospital. O administrador público para escolas. Tá certo? E outras coisas. Nós temos muito, nós estamos ainda, está melhorando, né? Bastante, o Brasil melhora, e o Brasil é criativo. Agora, nós precisamos ainda focar em umas coisas e levá-las adiante. Eu diria isso. Tá certo, doutora Aristides. Bom, obrigado pela resposta. Quero registrar aqui que estamos concluindo o nosso evento, o nosso encontro, o nosso diálogo. Registramos aqui, neste momento, um alcance superior a 2.000 pessoas online e com uma audiência aí participativa de 545 pessoas, tá, nos assistindo e participando conosco. É óbvio que, dado a nossa restrição de tempo, né, e esse é o formato do evento, muitas perguntas não puderam ser tratadas aqui, tantos outros temas, mas fiquem com a certeza de que todas essas perguntas terão suas respostas, que inclusive isso é parte do nosso método para construir o nosso painel, que será apresentado no nosso próximo evento, que é o último, que não é mais com tema específico, mas é num formato de webinar, onde todos os nossos especialistas convidados voltarão a se reunir conosco, só que agora por meio de videoconferência, inclusive doutor Aristides estará conosco semana que vem, né, doutor Aristides? Intermediado pelo Ronaldo Lemos, tá? E como já disse, com todos os demais palestrantes. Os que aqui estão presentes já estão todos convidados a estarem conosco no dia 5/12, às 8h30, no auditório térreo da Federação das Indústrias. Então, por favor, tendo a oportunidade, contribuam conosco para o fechamento desse projeto, onde, repito mais uma vez, apresentaremos o nosso painel com os direcionadores para o desenvolvimento industrial do Estado, baseado na inovação e nas novas tecnologias, através dos elementos que nós estamos debatendo desde o nosso primeiro encontro, passando pelos 7 temas específicos e todas as transversalidades no decorrer dos nossos encontros, tá ok? Bom, agradeço mais uma vez, Wesley, pela disponibilidade da ADM em nos receber nesse projeto e acreditar que, através do diálogo, nós possamos construir bases sólidas para o desenvolvimento do Estado. Passo agora as suas considerações como anfitrião desse encontro, para a gente prosseguir com o fechamento. Bom, novamente, eu que tenho que agradecer, em nome da ADM, o convite que foi feito. Foi muito proveitoso esse diálogo. O doutor Aristides abordou muito bem o tema. Eu acho muito importante essa visão estratégica. Eu até vou fazer um parênteses aqui. Dentro do ambiente produtivo, também temos que ter uma visão estratégica para chegar à inovação. Até mesmo se a gente pensar que existem estágios dentro do ambiente produtivo, tendo uma visão de performance da indústria, os rendimentos, que quando a gente não monitora,
a gente tem a oscilação, a gente busca uma fase de otimização, o investimento em tecnologia para, enfim, buscar a inovação. E isso também passa por uma visão estratégica. Então, acho que o tema foi muito importante ter abordado isso. Seguramente foi muito produtivo para todos da indústria aqui no Mato Grosso do Sul. E, novamente, muito obrigado. Obrigado, Wesley. E, doutora Aristides, primeiro, agradecer aí também sua disponibilidade e contribuir com o nosso projeto, né, de Pernambuco para Mato Grosso do Sul, e as suas considerações aí para a gente encerrar nosso encontro. Então, foi muito bom estar aqui, é uma honra poder vir trazer, como um servidor público, trazer essas ideias que são as ideias que essa sociedade brasileira, com sua complexidade, eu tive a sorte de ser apoiado por ela para estudar, para fazer, para pensar ações públicas mais consequentes, né? Não é sempre que isso existe, e nós temos esses espaços na sociedade brasileira, e eu me sinto muito honrado em poder contribuir, né, nessas reflexões. Eu gostaria muito de dizer que estarei disponível para eventuais novas convites. Estou me oferecendo mesmo, porque eu aprendo muito com isso, e como um estudioso do desenvolvimento regional, eu quero estar no Brasil, eu quero estar nos lugares, eu não quero estar parado em Brasília. Eu viajo, quando eu recebo convite, sou facilzinho, eu vou mesmo, e para onde quer. Então, eu viajo para a Amazônia, eu viajo para o Rio Grande do Sul, eu viajo porque eu aprendo, tá certo? São realidades, e isso é extremamente importante para mim. Eu talvez tenha frustrado algumas expectativas acerca do tema. Talvez alguns viessem pensando que eu falar do ambiente empresarial específico, mas eu quis trazer uma reflexão de um outro lugar que impacta o ambiente empresarial, que são as decisões mais gerais que envolvem a relação empresário e governo, né? Que são dimensões importantes da vida econômica hoje e que precisam ser melhor exploradas. É nesse sentido que eu acho que eu tenho a obrigação de trazer esses elementos para que a gente construa num país com estratégias mais consequentes. Afinal de contas, nossos filhos, nossos sobrinhos, todos eles precisam disso, né? Os últimos anos foram anos muito positivos. Quando eu digo os últimos anos, os últimos 30 anos da vida brasileira, né? Dos anos 90 para cá, a Constituição de 88, assegurando direitos, organizando trajetórias de desenvolvimento, estabilizando a economia com seus percalços. Nós precisamos bater nesse martelo, nós precisamos continuar a construir isso desse modo, né? Deixar para trás aqueles momentos de muita intempérie. Então, nós estamos aí, e muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês que estão nas mídias sociais nos assistindo. Tá certo, obrigado mais uma vez, doutora Aristides. E antes de passar a palavra para o nosso mentor, quero agradecer, reforçar o agradecimento para quem nos acompanhou nas mídias sociais, nas nossas plataformas. Quero convidá-los a participar conosco também do próximo webinar, que o evento será transmitido ao vivo com possibilidade de interação. Contamos com vocês. E também um forte abraço a todos aqui que estiveram conosco, presente, contribuindo com mais esse encontro, o último encontro de temas específicos. Então, mais uma vez, obrigado. E Sandro, nosso mentor do evento, passo a palavra a você para o encerramento do encontro. Queria começar agradecendo mais uma vez toda a equipe que providenciou essa estrutura, né, e dizer aí ao Géser, né, ao Cláudio, né, que estão todos de parabéns, eu sei o esforço que foi, né, e ao doutor Aristides, muito obrigado pela contribuição. E falando em estratégia, essa estratégia de fazer os diálogos é justamente isso. Ele vem a somar um movimento político, ou seria político-empresarial, né, que vem desses diálogos juntar pessoas, conscientizar,
da participação da indústria, né, que foi aí pensado pelo esse grupo FIEMES, o Gésler, o Cláudio, o José, né, e aprovado pela nossa diretoria, né. Então, sim, são estratégias que não vêm do hoje, é uma série de planejamento, né, justamente para aproximação da indústria, né, ao sistema associativismo, né. E aí agradecer o Wesley, que por acaso, por coincidência do meu sindicato, muito obrigado pela participação, né. E assim, a estrutura não existiria se não existisse o associativismo, se não se juntássemos, né. E é importante reforçar, né, que no momento que foi extinguido contribuição sindical, que o sistema vai ficar mais frágil, né, que se aproxime mais desse sistema, que ele é importante, né, assim como o laboral, o patronal que a gente está aqui representando. Então, agradeço a todos, eu acho que somou bastante, né, eu acho que o governo também vai se sensibilizar com os nossos movimentos, como outras ações que já foram feitas, né, e terão novas ações. Então, estamos no caminho, com o planejamento, exatamente isso, né, que está por trás de todo esse acontecimento. Grato por tudo e por todos que estão ouvindo, o pessoal da internet, né, e os parceiros. Muito obrigado. Obrigado. Ok, pessoal, obrigado.